Abram a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Isaías, capítulo 6. A palavra de Deus diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos aqui, neste texto do livro do profeta Isaías, a introdução do Santo Evangelho de Jesus. Veja bem, Jesus, no início do seu ministério, as suas primeiras palavras narradas através do Evangelho de Mateus, Mateus 4,17, foram o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui o Senhor já nos dá o primeiro mandamento a ser cumprido por qualquer um que quer de fato ser um verdadeiro cristão: arrependimento. Arrependei-vos, para que então se possa crer no seu Evangelho. E o que nós vemos então nesse texto, especificamente no versículo 5, veja o que Isaías diz para si mesmo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Ele pronunciou para si mesmo, contra si mesmo, uma palavra de maldição, pois neste momento ele viu que ele não é nada, ele teve a convicção de pecados, ele viu que ele, diante da santidade de Deus, diante de um Deus perfeito, puro, imaculado, ele não é nada, absolutamente nada. E como ele mesmo narra no seu livro, no capítulo 45, versículo 9, que o homem é caco entre cacos de barro. E no capítulo 64, versículo 6, ele diz que nós somos como o imundo, e que as nossas melhores obras são como trapo de imundície, ou seja, não servem para nada. Aqui eu aprendo que Isaías está tendo a convicção dos seus pecados. Ele está olhando para si e vendo que ele não é nada, absolutamente nada. E no início do Evangelho, no início da caminhada de qualquer cristão, é isso que é necessário ser feito. Porque com a convicção de pecados, nós nos tendo a real convicção de pecados, mediante e porque temos então uma comunhão com o Senhor, temos então um encontro com a santidade de Deus, como ele teve. Então, nós vemos que há uma tremenda
distância, infinita distância entre nós e Deus, como ele viu, como ele percebeu e sentiu em si mesmo. Por isso, ele ficou aterrorizado diante daquele Deus santo, daquele Deus puro, perfeito, sobre tudo e em todos os aspectos. E ele então, no mesmo versículo, diz por que ele ficou assim, como eu acabei de dizer. Por quê? No final do versículo 5 ele fala: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não é à toa que o Deus Todo-Poderoso é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele, nessa experiência que ele teve, ele, tendo a convicção dos seus pecados, se arrependeu desses pecados. E então, Deus, olhando para o fundo da sinceridade do seu coração, envia um serafim com a brasa viva que tirara do altar. Brasa viva, fogo, diz e me fala do poder de Deus. Pois o Salmo 130 nos diz: contigo está o perdão para que sejas temido. Como eu disse agora mesmo, o temor a Deus, que na tradução, ou melhor, no original, tanto hebraico como grego, significa exatamente temor e terror. Foi isso que Isaías sentiu. Mas ele se colocando e vendo, e se colocando nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele permitiu que o Espírito de Deus agisse nele e pudesse então perdoar os seus pecados. O poder de Deus se fez valer neste momento, e através do serafim, Deus perdoou os seus pecados e foi tirado dele toda a sua iniquidade. Olha o que nós lemos no versículo 7. O serafim falando para ele: eis que é isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. É isto que nós temos que ter em toda a nossa vida. Nós temos que crescer dia após dia em arrependimento, nos arrependendo dos nossos pecados, para que a graça de Deus, para que a fé que salva possa ser viva em nós. Voltando para Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não neste que muitos estão pregando, mas eu me refiro ao santo Evangelho de Jesus, ao Evangelho que é o escândalo da cruz, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Nesta caminhada que nós somos chamados a ter, Deus quer fazer de nós novas criaturas. Aqui, na consagração de Isaías, Deus o fez nova criatura, através de uma convicção de pecados de Isaías, através do arrependimento que ele teve. Deus pôde então ir até ele e manifestar o seu poder e fazer dele um profeta às nações, um enviado dele, e sendo Isaías então, a partir de então, a sua boca, como diz Jeremias 15:19, a boca de Deus, aquele que é enviado para falar em nome de Deus. Isaías pôde ser isso, porque ele teve um encontro com Deus e ele viveu essa presença de Deus na sua vida. Ninguém, seja quem for, não tem o direito de falar em nome de Deus, não tem o direito de pronunciar as santas palavras de Deus, se não estiver caminhando pelo caminho da santidade, se não estiver vivendo a presença do Deus Altíssimo na sua vida. Todos nós temos que buscar a Deus, sentir a presença desse Deus Santo na nossa vida e saber que Ele é o Todo-Poderoso. Como diz Isaías no versículo 5, o Senhor dos Exércitos. Nós temos que nos colocar como servos, como escravos do Deus Todo-Poderoso. Porque nós, se somos de fato verdadeiros cristãos, nós deixamos a escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo. E não há nada melhor do que servir e ser escravo de Jesus Cristo.
Nós somos primeiro escravos para sermos servos, para então sermos co-herdeiros e participarmos finalmente da família de Deus. É um processo crescente de intimidade com o Senhor. É isso que Ele nos chama a viver. É isso que nós temos que buscar a cada dia da nossa vida. Essa experiência de Isaías não foi única, porque ali ele começou a sua vida de profeta. E cada um de nós é chamado para sim viver essa realidade da presença, da palavra viva do Deus vivo na nossa vida. E sermos porta-vozes da sua santidade, mas que para que isso ocorra é preciso que em primeiro lugar nós caminhemos na presença do Deus que é santo. Este é o atributo por excelência de Deus, santidade. E por que eu estou enfatizando tanto a santidade de Deus? Porque hoje nós vemos inúmeros e inúmeros evangelhos, inúmeros e inúmeros homens que não buscam a santidade de Deus, que não buscam a Deus em primeiro lugar e que dizem estar servindo. Mas esses homens não só não buscam a Deus, mas estão servindo a si mesmos. Isto que eu coloquei para os irmãos agora me leva a Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o Senhor nos fala e nos ensina sobre os dois caminhos. Hoje, muitos falam, muitos entendem que essa passagem, Jesus está se referindo a um caminho que é o do cristão e ao outro caminho que é do mundo. Mas não. Na realidade, Jesus está dizendo, explicando e nos ensinando que existe aquele verdadeiro cristão e, portanto, está praticando o verdadeiro cristianismo e aquele que é um falso cristão. Acompanhe comigo. Mateus 7, 13 e 14. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Veja bem como que Isaías está aqui. Isaías 6 está neste texto que nós acabamos de ler. Jesus fala em porta estreita e caminho apertado, mas também em porta larga e caminho espaçoso. A porta estreita é o arrependimento. Aquilo mesmo que nós lemos e que nós colocamos de Isaías, quando ele teve o arrependimento dos seus pecados e diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Então a porta é o arrependimento, mas o caminho apertado é a santificação, que somente o Espírito de Deus pode nos dar, que somente o Deus Altíssimo pode trabalhar, e sem santificação, como diz Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Então, em primeiro lugar, a porta estreita e o caminho apertado nos fala do verdadeiro cristianismo. Mas, ao contrário, a porta larga e o caminho espaçoso nos falam do falso cristianismo. Isso que nós vemos, infelizmente, na grande maioria das igrejas que se dizem cristãs hoje, que buscam as coisas materiais com as espirituais, que centralizam toda a fé nesta vida, que centralizam todas as coisas para o bem neste mundo tão somente. E Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz que a riqueza, que os bens de um homem, a riqueza de alguém não consiste nos bens que ele tem,
É o próprio Senhor nos dizendo. Então hoje, o que nós vemos, inúmeras pessoas, inúmeros pastores, inúmeros pregadores, que começaram como verdadeiros profetas de Deus, hoje se desviaram totalmente e estão fazendo alianças com o mundo, estão fazendo e pregando não a verdadeira teologia, não o escândalo da cruz, mas a famigerada e miserável teologia da prosperidade, que só leva aqueles que nela creem e praticam a um só lugar, porque ela é também e faz parte do caminho espaçoso leva, portanto, para o inferno. Olha o que o Senhor diz em Mateus 7,13. Ele diz assim, que o caminho espaçoso conduz à perdição. Ele está se referindo ao inferno. E depois, quando ele fala, no versículo 14, da porta estreita, ele diz que esse é o caminho da vida, que o caminho apertado é o caminho da vida e que conduz aonde? Para a casa do Pai. E preste muita atenção nisso que eu coloco agora. Quando Jesus se refere ao caminho espaçoso, ele fala, muitos são os que entram por ela. Por quem? Pela porta larga. Mas quando ele se refere à porta estreita, ele diz o seguinte, poucos há que a encontram. Por quê? Porque é necessário, antes de qualquer coisa, viver aquilo que ele pede, ou melhor, que ele ordena que cada um de nós faça, se queremos de fato ser discípulos verdadeiros dele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, depois siga-me. É necessário, meus irmãos, que façamos uma opção, a opção certa de seguir a Jesus Cristo, custe o que custar. Porque agora eu volto para Isaías para dizer que é do Senhor e somente dele a direção certa. Veja agora o que o Senhor fala com Isaías no versículo 8. E preste atenção nisso. Até o versículo 7, Deus não havia falado nada. Ele não havia se manifestado em ter um diálogo, em falar algo para Isaías. Por quê? Por causa do pecado de Isaías. E no versículo 7, ele é purificado. Então no 8, o Deus Todo-Poderoso se dirige a ele. Aqui eu aprendo que qualquer ministro, pregador, qualquer pastor que anda em santificação tem o respaldo de Deus. Mas aquele que não anda em santificação não tem o respaldo de Deus. Deus não o comissionou. Deus não lhe deu autoridade para falar em seu nome e muito menos em agir no seu nome. Veja bem o que Deus faz no versículo 8. Isaías está dizendo, depois disso, depois da sua purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus falando. Então disse eu, Isaías, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Você e eu, qualquer um de nós, só podemos, de fato, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, se nós formos comissionados pelo Deus eterno, se nós estivermos vivendo, como eu já disse, na sua santa presença. Não é à toa, em hipótese alguma, porque nada na palavra de Deus está à toa ou a mais, que aqui, antes de Isaías ter o seu chamado completo, ele, quando vai ser comissionado por Deus, o que ele vê, com quem ele tem uma profunda comunhão com a santidade de Deus. Neste texto, nós temos que enfatizar, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, enfatizou, é a sua santidade. E nós, por mais que saibamos
e que conheçamos, nós não temos a menor ideia do que é ser santo, ou seja, Deus ser santo, porque nele reside a santidade perfeita e a majestade suprema. Servir a esse Deus é aquilo que de melhor pode acontecer na sua e na minha vida. Ser escravo dele, como eu já disse, é o que de melhor pode acontecer. Nós precisamos, a cada dia, nos arrepender mais de nossos pecados, crescer mais na santificação e estarmos, então, num processo contínuo de passar sempre pela porta estreita e caminhar sempre pelo caminho apertado, porque este, e somente este, nos leva ao céu, à casa do Pai. Faça isso, porque Jesus, que foi preparar lugar, em João 14 ele diz que eu voltarei e levarei a vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Seja você um verdadeiro cristão, para que não somente por palavras, mas principalmente por sua vida, você seja reconhecido como filho da luz, ou seja, da luz de Cristo, e você brilhe, dando o seu testemunho, muito mais do que por palavras, mas por ações, e assim seja você reconhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo, como um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe a vocês todos, em nome de Jesus Cristo.